Acompanhe o programa Regras da Vida na Angomas News. Ora viva, senhoras e senhores, estimados telespectadores de Angomas News, sejam todos bem-vindos ao programa Regras da Vida, portanto que de agora em diante estará consigo neste canal. Hoje vamos falar de uma figura muito importante na vida da Igreja Católica no mundo, porque contribuiu na estabilidade das famílias. A figura destacada nesta edição chama-se Dom Francisco de Mata-Morisca. Faleceu vítima de doença no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda. Morreu no dia 16 de março de 2023. Dom Francisco de Mata-Morisca faleceu aos 94 anos de idade e é o primeiro bispo da Diocese do Uíge na Igreja Católica. No estúdio temos um jovem que durante muito tempo partilhou a sua vida com Dom Francisco, o bispo emérito da Diocese do Uíge, pertence à paróquia de São Francisco de Assis e já desempenhou durante muitos anos a função de coordenador diocesano da juventude. Já viveu algum tempo na Itália, passou por Portugal, conhece a maior parte das províncias de Angola. José Félix Gonçalves também é jornalista profissional, para além de ser um grande fiel católico. Seja bem-vindo, José Félix. Estou grato pelo convite que me foi formulado. José Félix, o que falar de Dom Francisco da Mata-Morisca? Falar de Dom Francisco, eu começo por dizer falar do jovem Francisco Moreira dos Santos, aquele jovem aos 37 anos que decidiu e assumiu o compromisso de vir a uma terra de Angola desconhecida para assumir o seu mundo sacerdotal. Conta-nos, como foi a vossa convivência? Bom, eu, enquanto um jovem, enquanto um miúdo católico, apaixonei-me. Minha família não é católica. Na minha família, hoje, eu fui o primeiro católico e depois comecei a cativar outros. Tenho mais de 2, 3 irmãos que hoje já são católicos e desde então rezei na paróquia de São Francisco de Assis. Eu venho da diocese de Ndalatando, que em outra altura era também sufrágio à diocese do Uíge. E desde então comecei a rezar na paróquia de São Francisco e daí conheci a figura de Dom Francisco de Mata-Morisca. Por que é considerado o pai dos cristãos, no caso de Dom Francisco? Eu agradeço por ter dito isso. É mesmo o pai dos cristãos e não pai dos católicos, porque católicos e não católicos cristãos reviam-se na figura de Dom Francisco. Foi denominado o pai dos cristãos porque foi ele, de certo modo, o mentor do ecumenismo. Ele não escolhia raça nem cor. Todos, para Dom Francisco, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, no paço episcopal, Dom Francisco acolheu todos, até aqueles que não se reviam com a Igreja Católica. Mas Dom Francisco chamou-os e deu-lhes o cômodo, chamou-lhes e deu-lhes um cobertor, deu-lhes um lençol. E as pessoas já não olhavam para aquele português que nós olhávamos numa dada altura com certo racismo. Estes brancos nos colonizaram, mas não. Olhavam para Dom Francisco como uma figura, a imagem de São Francisco de Assis. O Dom Francisco para mim foi o melhor pai que eu descobri depois do meu pai biológico. Encontrei também um outro pai espiritual que muitas vezes me educou e me deu muitas lições. E para mim, aprendi muito do Dom Francisco, da sua forma que ele se encarnou, podemos dizer, de português para angolano. Chegando aqui, só aparecia que é estrangeiro ou português por motivo da pele, mas no sentido da vida e tudo mesmo, é mesmo angolano. Ele se transformou em angolano e sabia muito bem dirigir os angolanos, sabia muito bem proteger os angolanos e trabalhou para os angolanos, se dedicou e se entregou para os angolanos. Dom Francisco tornou-se filho de Angola. Quer acrescentar? Sim, Dom Francisco tornou-se filho de Angola. Dom Francisco é filho de Angola.
e em particular das terras do Uís, as terras do Bago Vermelho, que com os pés descalços ou numas sandálias, Dom Francisco conseguiu abrir caminhos como Bembe, Ambuila, Mucaba, Macocola, e não media esforço. Dom Francisco ia a tudo quanto era canto desta Angola, como Coimba, em Banza Congo, como Bolongongo, Banga, Golongo Alto, Kwanza Norte. Dom Francisco ia sem medir esforço, porque a missão dele era de evangelizar. Gostaríamos de ouvir alguns feitos de Dom Francisco, visto que fez muito por Angola, em particular no Uís. Falar dos feitos de Dom Francisco, ele foi uma pessoa que teve muito, deu o seu contributo. Os feitos dele, a própria cidade do Uís. Dom Francisco é daquelas figuras que não gostava de ouvir que essa cidade fosse chamada de Carmona, porque a figura de Carmona nunca esteve em Angola, nunca esteve no Uís. Foi dado em homenagem ao ex-presidente da República Portuguesa. Dom Francisco teve muitos feitos. Hoje temos muita gente formada no Uís e em Angola, no geral, passou pelas mãos de Dom Francisco de Mata Morisca. O Inecor Maria foi feito de Dom Francisco de Mata Morisca. O Seminário Maior de São Paulo está ao lado da paróquia de São Francisco. Foi feito de Dom Francisco de Mata Morisca, que durante um tempo a igreja perdeu aquilo passou à esfera do Estado. Foi a Direção Provincial da Educação, que muita gente não sabe. Foram feitos de Dom Francisco de Mata Morisca. Muita coisa que Dom Francisco construiu e foi na sua humildade e na sua pobreza. Dom Francisco foi um homem de braços abertos. O próprio Palácio da Justiça não foi Dom Francisco quem construiu, mas teve a mão de Dom Francisco. O governo provincial e alguns anexos do governo provincial não foi Dom Francisco quem construiu, mas teve muito apoio do bispo católico, Dom Francisco de Mata Morisca. Durante as exéquias fúnebres do então bispo, emérito da Diocese do Uís, Dom Francisco de Mata Morisca, da Igreja Católica local e nacional, recebeu muitas mensagens, inclusive da República Democrática do Congo, do Benin, do Gabão, de Portugal, do Brasil, e do governo da República de Angola e do governo provincial do Uís, no caso, de alguns líderes da sociedade civil e de vários segmentos da sociedade. Qual é o significado deste aconchego que no momento de luto a Igreja recebeu? De carinho e solidariedade. Solidarizaram-se com a Igreja Católica, a Igreja particular do Uís e a Igreja angolana, porque perdeu um dos seus maiores ícones. Só para ter noção, o Dom Francisco até em 2008 foi o bispo mais antigo da SEAST, o mais velho. Depois de Dom André Moaca, todos aqueles terem passado, Dom Francisco foi... André Moaca morreu mais aqui em frente, mas Dom Francisco foi aquela figura mais antiga da SEAST. Essas mensagens que todas chegaram à Igreja Católica angolana e depois à Igreja particular uigense simbolizam um carinho, mas aquilo que foi a imagem e a figura de Dom Francisco, ainda assim, não foi o que a gente esperava. Foi sepultado no interior da catedral. Como é que olha para este ato? Na normalidade, esta é uma situação que levantou muito alvoroço, assim vamos dizer, em Angola e em particular no Uís. É normal, faz parte do direito canônico da Igreja. A Igreja dá este poder ao bispo emérito por ser o criador da diocese, aos cardeais e também aos arcebispos, se forem os criadores da diocese. E Dom Francisco, como foi o criador da diocese do Uís, então a Igreja e o direito canônico dá-lhe esse direito, desculpa a redundância, de ser sepultado na Igreja Catedral. Por quê? Porque é lá onde durante muitos anos, quase 50 anos, Dom Francisco de Mata Morisca viveu o seu munus episcopal. Durante muito tempo Dom Francisco esteve. Por que catedral? É aquela cadeira, a grande, a chamada cátedra. Porque depois de Dom Francisco renunciar ao episcopado,
Dom Emílio, quando foi apresentado, sentou naquela cadeira. Dom Francisco entregou-lhe, porque a cátedra é aquela cadeira que dá todo o direito de dizer que hoje estou em minha casa, tenho o poder de casa. A cadeira, o báculo e a mitra. Dom Emílio Sumbelelo, depois da sucessão de poderes, também fez o mesmo. Entregou a cátedra a Dom Joaquim Nhanganga Chombe no Estádio Municipal 4 de Janeiro. Mas destes para dizer que só é sepultado na cátedra o primeiro bispo da diocese. Dom Francisco, como o direito canônico lhe diz, mesmo que ele tivesse que morrer em Portugal ou em qualquer parte do mundo, os restos mortais tinham de vir ao Uís e ser sepultado na paróquia da Sé Catedral. E neste momento, o que a Igreja tem a dizer face ao comentário da população? O que a Igreja deve fazer, ou o que a Igreja está a fazer, é dar explicações, consciencializar a população, explicar porquê de ser sepultado dentro da Igreja. Bom, se a memória não me atraiçoa, no cânone 182 e também 482 ou 484, se a memória não me está a desviar nesta altura, lá vão encontrar explicação. Então a Igreja nesta altura, quase em todas as paróquias do Uís, no finalzinho da missa, o monitor que lá estiver fala um bocado sobre este processo. E porque tudo que a Igreja Católica faz está escrito. A Igreja não faz nada que não tiver escrito. O direito canônico, quando saiu a Constituição Francesa e as diversas constituições do mundo, está tudo esclarecido porque de ser sepultado dentro da Igreja. O que tem a dizer para o bispo atual, visto que passou por duas situações, ou seja, dois momentos tristes, primeiro da morte do bispo emérito e depois da irmã Maria da Luz? E ainda acrescento do padre João Chiala também. Bom, isto é próprio. Para um pastor tem de estar preparado para tudo no que der e vier. Dom Francisco, durante o seu processo, esteve em frente dos destinos da Igreja angolana. Dom Francisco teve momentos pesados, um dos quais, quando nos referimos de morte, foi o passamento físico de Dom Afonso Nteca, bispo de Mbanza Congo, um capuchinho, natural do Uís da Damba, aldeia Kazumbi. Também foi um dos filhos de Dom Francisco de Mata Morisca. E por sinal o seu primeiro filho espiritual a chegar ao episcopado e a morrer. O bispo teve coragem. Então Dom Joaquim também nós desejamos a ele toda a força, coragem, porque a população do Uís, os fiéis católicos estão com ele. Foi um desafio terrível entre sepultar Dom Francisco de Mata Morisca, e não só, teve de acolher fiéis e população que veio dos vários pontos do país, do mundo. Tivemos pessoas que vieram da Alemanha para chorar Dom Francisco de Mata Morisca. Então, e o bispo não estava sozinho, estava com os fiéis, estava com a população do Uís, porque na chegada dos restos mortais do bispo ao aeroporto Manuel Quarta Punza estava marcado para as 14h30, mas por falha também de horário por parte da tripulação, o corpo chegou uma hora antes, às 13h45, estava no aeroporto Manuel Quarta Punza. Não estiveram lá só os fiéis católicos, mas esteve lá a população do Uís a dizer: nosso pai na fé, filho do Uís. Então o Dom Joaquim teve situações difíceis. Sepultar Dom Francisco de Mata Morisca, que chegou em Angola em 1967. Teve de sepultar a irmã Maria da Luz, que chegou em Angola em 1984. Teve de sepultar, coisa de 4 dias atrás, foi na terça-feira, o reverendo padre João Chiala, do clero diocesano, que teve uma morte súbita
Então o bispo não esteve sozinho, a população do ISO, os fiéis católicos estiveram com ele. Para o bispo desejamos toda a coragem, força e conte sempre com o apoio da população e dos fiéis católicos. José Félix, estamos quase mesmo a terminar o nosso programa. Tem alguma questão que gostaria de fazer e não fizemos? Tenha vontade. Bom, uma questão que gostaria de fazer, eu não tenho, mas apenas explicar uma pequena história que aconteceu já há alguns anos atrás com a Igreja Exército de Salvação. Estamos a falar de 92, 93, quando o seu pastor principal morre, a igreja fica meio desorientada. Dom Francisco chama o atual pastor, acho que é Manquenda, naquele tempo chamavam era Tchangungo, jogou no Inter Clube, no Inter do Luís. Chama o jovem Tchangungo, disse: olha, a igreja está com muitos problemas pela morte do seu pastor principal. Hoje você vai assumir os destinos dessa igreja. E ele ficou surpreendido. Porque, senhor bispo, eu sou responsável do ecumenismo no IS e eu vou comunicar a todos. Chamou os fiéis da Igreja Exército de Salvação, deu-lhes um espaço, um dos templos católicos, para poderem durante muito tempo celebrarem os seus cultos. E apresentou o pastor Rogério como novo pastor e responsável pela igreja no IS. Ficou durante muito tempo no paço episcopal. O mesmo aconteceu com a igreja anglicana. No período dos conflitos armados, Dom Francisco chamou-os e deu-lhes a paróquia de São Francisco de Assis, que também muita gente não sabe. As missas católicas eram feitas no período da manhã, das 6 até pelo menos 10 horas. Das 10 em diante era a responsabilidade da igreja anglicana. O Dom Francisco, algumas pessoas contradisseram: não, temos Deus é um e único, e esse templo serve para todos nós celebrarmos, mas não pode, já deu a igreja Exército de Salvação, agora está dando a anglicana. Disse sim, e diante da SEAST e ao Santo Padre eu assumo a responsabilidade de que fiz. E Dom Francisco teve um aval positivo na altura do Papa João Paulo II, por ter feito aquilo, unir as pessoas. Então Dom Francisco foi uma figura incontornável. Também participou naquilo que foi o encontro do Concílio Vaticano II. Dom Francisco esteve presente e aquilo que foram as deliberações que até hoje ainda não usamos a 50%. Dom Francisco teve a mão naquele encontro do Concílio Vaticano II. Ok, José Félix, muito obrigado. Estimados telespectadores do Ngomas News, estamos a terminar o nosso programa. De referir que José Félix Gonçalves, fiel católico, jornalista de profissão, comunicólogo e líder juvenil. Prometemos voltar, sei que está correto, na próxima edição. Despedimos-nos na certeza de estarmos juntos. Caetano Gonçalo, Manuel Luanda, Joel Zó. Regras da vida, Nangomas News. Histórias, lições de vida, usando regras da vida. Ngomas News, sempre consigo e a pensar em si.